Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com mais uma aula. E hoje, sim, hoje com certeza a gente está entrando num novo assunto, né? A gente veio todo esse tempo estudando biologia molecular, estudamos um bom tempo genética e hoje a gente vai estudar evolução. Então, vai ser importante o conteúdo que a gente já estudou, sempre é. Conhecer sobre DNA e genética, dá para encaixar em tudo. E hoje a gente vai estudar evolução. Simbora. Primeiramente, eu questiono a vocês o que seria evolução. O que vocês acham que é evolução? Quando a gente pensa que algo evoluiu, a gente pode pensar que algo melhorou, né? Quando o Android evolui, ele traz melhoras. Mas na biologia, a primeira coisa que tem que esquecer é que na biologia não necessariamente evolução significa melhora, né? A evolução significa transformação. A evolução ela não é algo em que o indivíduo faz, olha, vou evoluir. Quando a gente fala, eu vou evoluir, vou mudar meus hábitos, vou estudar, vou, enfim, fazer outro curso, eu vou evoluir. Não é assim na evolução biológica, né? A evolução biológica, ela fala sobre o quê? Sobre um processo de transformações. Então, uma vez que aquele indivíduo ele se modifica, ele aquela população, aquele grupo tem uma modificação, aí você pode dizer, né, que é uma evolução. Mas também não é toda modificação, é uma modificação hereditária. Então, se eu tomo um exemplo, se eu pinto meu cabelo, ou se eu tomo muito sol, essas informações não são hereditárias. Essas transformações não são hereditárias. Então, é um processo de transformações hereditárias, tem que ser hereditárias, né? Que vem ocorrendo nos seres vivos desde que surgiu a vida no planeta Terra. Então, surgiu a vida ela surgiu em movimento dinâmico. Então, a teoria principal da origem da vida que eu já comentei com vocês, né, é representada aqui por essa imagem, no qual um organismo, um inicial organismo ali, procarioto, ele foi dando origem a todos os seres vivos. Então, a gente tem um ancestral único em comum de bilhões de anos atrás, certo? E ali, aos pouquinhos, ele foi se transformando, por exemplo, quando o procarioto se transformou em eucarioto e tal. Então, o que é que a gente sabe com certeza? Que as espécies vivas se modificam ao longo do tempo. E a terceira coisa que tem que saber ao concluir essa aula é que esse processo ele é coletivo e não individual. Então, ele vai acometer em população, espécies. Então, não adianta ser uma mudança, uma transformação que só vai acometer um indivíduo ou os seus descendentes direto. Tem que ser algo que inclua todo um grupo, certo? É uma mutação, é uma transformação coletiva. Então, a evolução, hoje em dia, ela é um fato. Já, já foi o tempo em que era uma hipótese, hoje é um fato, certo? A evolução é o fato e a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva. É uma biologia bem complexa, entendeu? Estuda vários aspectos, a gente vai ver alguns deles aqui. Então, como eu falei, a evolução ela é um fato e ele é cientificamente aceito e comprovado. Né? A despeito, né, mesmo que se fale em teoria científica, a teoria científica ela não é a mesma teoria da teoria de, eu tenho uma teoria sobre porque eu não durmo bem. Não. Uma teoria científica, ela parte de um pressuposto de etapas científicas. Então, existe um fenômeno, esse fenômeno ele é observado, então a gente vai ver que quem observou foi, por exemplo, Darwin, foi, por exemplo, Lamarck e vários outros cientistas. Eles já tinham um conhecimento prévio, eram biólogos, né, eram naturalistas, e eles propuseram uma explicação inicial. Né? Até aqui você está na hipótese.
Depois que faz experimentos, testes, que se observa, duas coisas podem acontecer. Ou você pode dizer, olha, é verdade o que eu pensei, ou você pode dizer, olha, isso aqui não é verdade. E a gente vai ver que houveram nesse sentido, houve nesse sentido, aconteceu nesse sentido, essa parte de estar certo e essa parte de algumas pessoas estavam erradas. Isso gera novos conhecimentos. Tanto as rejeições quanto as validações vão gerar a teoria, certo? E essa teoria também pode levar à previsão de novos fenômenos. Então, a teoria científica não é uma teoria porque alguém pensou, é uma teoria comprovada, é uma teoria que tem experimentos, é uma teoria que ela é validada cientificamente. Né? Ela explica algo, como aconteceu, porque elas acontecem e conseguem prever, tanto que a gente consegue ver a evolução acontecendo, né? Não no tempo, mas recentemente a gente já consegue ter mais explicações, mais detalhes sobre isso. Muita coisa falta para fechar a história, falta, mas muita coisa já se sabe. A primeira coisa que é estudada, que é importante, que cai muito nos vestibulares, são as evidências da evolução. Então, foram aquilo que tinha a hipótese, olha, esses animais estão evoluindo. Mas a gente tem que provar. Como que prova? Com evidências. Então, a partir de estudos de anatomia comparada, a partir de estudos de desenvolvimento embrionário comparado, a partir dos estudos dos fósseis, os fósseis por si só já são uma evidência, né, bem contundente, e a bioquímica comparada. A gente vai dar um rolezinho de leve em cada um desses tópicos. Vamos lá. Importante, muito importante saber tudo isso. Com relação à anatomia comparada, eu vou precisar que vocês saibam com certeza de dois conceitos. Só dois. Então, quando você faz a anatomia comparada, você pode comparar, por exemplo, os ossos. Então, a gente tem aqui, ó, ser humano, gato, baleia e morcego. E em cores iguais, você vê estruturas muitíssimo semelhantes. E a forma como todas as estruturas estão organizadas bem semelhantes. Então, há uma relação clara, direta, entre humano, gato, baleia e morcego. Então, a anatomia comparada, ela vai pensar o seguinte, como que animais tão diferentes, o ser humano e o morcego, né? Por que eles têm uma estrutura básica? Por que eles têm um plano básico? Certo? Por exemplo, coluna vertebral, crânio, e os ossos são tão parecidos. Assim, nesse sentido, surgiram duas explicações para o que foi visto, para o que era observado com relação à anatomia. E eu preciso que vocês saibam dessas duas coisas, né? Nessa primeira, nós chamamos aqui os órgãos homólogos. Então, vocês vão ver, ó, são palavras muito parecidas. Órgãos homólogos e órgãos análogos. O que é que tem que saber? Primeiro, eu quero que vocês entendam isso aqui. Na homologia, você tem órgãos, ó, nadadeira de baleia, a pata de um sapo, a pata de um cavalo, de um leão, de um homem, de um pássaro. Esse nada, esse pula, esse salta, esse corre muito. Aqui é a mão, né? A mão mexe no celular e o pássaro voa. Então, tem funções totalmente distintas. Mas é aquela história de que os ossinhos são parecidos, os ossinhos têm a mesma origem, então claramente teve a mesma origem. Então, os órgãos homólogos, não é igual, órgão homólogo, são órgãos que têm a mesma origem embrionária. Eles são bem parecidinhos, entendeu? Porém, eles exercem funções diferentes. Então, tem que dar um print mental desse slide aqui. Isso significa divergência adaptativa. Então, significa que aqui a gente tinha um ancestral, que tinha esses ossinhos, e aí um grupo deles decidiu e foi melhor ir para o mar, outro grupo ficou melhor na terra, outro grupo ficou melhor no ar. E os da terra também foi tomando seu rumo. Então, você tem uma divergência. Quando você diverge de alguém, você vai para um lado e a pessoa vai para o outro. Nós estamos divergindo, nós não concordamos.
Do contrário, nós temos órgãos análogos, que é a questão da analogia. Então, aqui você tem uma asa de um inseto e uma asa de uma ave. As asas voam, mas elas têm, ou seja, elas têm a mesma função. Mas a asa de um inseto é feita de quitina, de nervuras, e uma asa de uma ave tem ossos, tem pena, tem músculo, ou seja, tem uma origem embrionária diferente. Lá no embrião, o que deu origem a essa asa foi um lugar diferente do que deu origem a essa outra asa, certo? Então, a gente fala de convergência adaptativa. Aqui a gente tinha um animal totalmente diferente, um inseto, um invertebrado, e aqui a gente tem um vertebrado que surgiu bem depois. E eles estão voando no mesmo lugar, lá no alto, lá no céu, lá no ar. Então, eles convergiram. Então, quando você converge, quando dois carros convergem, eles vêm para o mesmo lugar e batem. Certo? Então, homo de igual, mesma origem embrionária. Análogo, diferente. Então, lembrar de divergir, certo? Então, divergir, porque eles diferem na função. E adaptar, porque eles se adaptaram, né? Porque eles, desculpa, a convergência, porque eles fazem a mesma função. Muito importante saber disso, tá? Outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais. O que são os órgãos vestigiais? São órgãos que aparentemente e atualmente não se sabe, não tem uma função específica, né? O clássico caso do apêndice secal em humanos, né? Então, ele é um indício de que nossos ancestrais, né, muito distantes, possuíam uma dieta predominantemente herbívora. Porque, veja bem, né? Hoje a gente consegue comer carne porque é um processo que a gente aprendeu a preparar. Mas os nossos ancestrais não tinham tempo, não era toda hora que ia parar, fazer um fogo, matar um animal, comer, enfim. Era predominantemente, de vez em quando fazia isso, mas era predominantemente de frutos, nozes, verdura. E esse apêndice secal é explicado por ele ser uma parte do intestino grosso, né, que estaria mais relacionado do intestino delgado, né, eu acho, que estaria mais relacionado com a nutrição herbívora. E muita gente, e hoje não sabe muito bem qual é a função, na verdade acontece o quê? De muita gente ter que ir no hospital tirar porque inflamou, porque cai comida aqui e aí inflama. Uma evidência muito interessante é a embriologia comparada, certo? Então, aqui é autoexplicativo. Você tem aqui um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porco, um rinoceronte, um cão e um homem. Olha nessa primeira fase aqui, como basicamente todos eles, principalmente até aqui, até galinha, né? Porque depois tem os mamíferos. Os mamíferos são idênticos, do porco ao homem. E aqui os não mamíferos também são quase o que uma tartaruga e um peixe. Aqui já diferenciam-se um pouco mais. Nessa fase também aqui são bastante semelhantes. Então, o que isso está dizendo? Que em certas fases do desenvolvimento embrionário, eles são muito semelhantes. Então, essa semelhança vai mostrando que eles vieram de um mesmo caminho. Mas, apesar de serem semelhantes lá na embriologia, lá quando ele é embrião, quando eles ficam adultos, eles têm diferenças. Então, eles conservaram algumas semelhanças, né? Tanto que a gente sabe que, por exemplo, uma ave está perto de uma tartaruga, né? Que a gente... Não foi vocês que eu dei essa aula, foi o segundo ano. Mas tem são muito mais próximos uma ave e uma tartaruga do que, por exemplo, do ser humano, nesse sentido. Mas não é só esse estudo que vai definir essa relação, né? Outra evidência, né, a mais lógica, a mais que vem primeiro na cabeça da gente são os fósseis,
que são considerados fósseis? Os ossos, muito bem, que todo mundo, né, pensa em osso, fóssil, isso. Mas dentes também, né, que são estruturas ósseas, né, as pegadas, né, fezes, aqui ó, que a gente tem fóssil de fezes, que se chama coprólito, os ossos, enfim, aqueles mosquitos que ficam igual no filme dos dinossauros lá, que ficam no âmbar das árvores, um ovo que também pode ter ficado conservado, né? Enfim. E essas evidências mostram que aqui no nosso planeta já foi habitado por seres muito diferentes do que existem agora. Então, os dinossauros existiram, os dinossauros estiveram aqui por um bom tempo e por algo ainda indeterminado, eles não conseguiram se manter no planeta Terra. Provavelmente uma seleção natural, que a gente já vai ver o que é. Fala um pouquinho mais rápido aqui. Ó, a bioquímica comparada é um pouco mais complexa, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, porque vocês já sabem esse assunto. Aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo o DNA, né, as bases nitrogenadas de um DNA. O que é que os cientistas estudam? As mudanças. Então, você vê que pegaram um pedaço do DNA e vê, olha, muito parecido. Isso é muito parecido, mas o que está diferente? Ah, esse aqui está diferente desse e esse aqui desse. Mas eles estão muito parecidos com esse. Então, eles divergiram desse primeiro aqui. Olha, esse aqui está bem parecido, mas mudou isso aqui. Ah, divergiu disso aqui. E esse aqui foi uma divergência, foi uma alteração desse aqui. E assim vai avaliando. Isso pode ser também feito com proteína, certo? Então, compara-se o DNA de duas espécies ou mais, né? Mas vai comparando de duas em duas, cujo parentesco evolutivo quer se determinar. Quanto maior a semelhança entre o DNA, mais relacionados estarão as espécies. Então, vem nesse processo avaliando. Tem espécies que não dá para avaliar fóssil, mas dá para avaliar DNA. Tem espécies que não tem DNA. E aí vai montando um quebra-cabeça bem complexo. Uma coisa que eu quero falar para vocês também aqui, eu não sei se vocês já sabem, mas lá no início do nosso planeta, éramos um único continente chamado Pangeia, e foi acontecendo a deriva continental, vou deixar aqui depois vocês leem, né, e foi separado inicialmente em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. Então, provavelmente por isso, animais que são encontrados no Polo Norte não são tão encontrados no Polo Sul, pinguim só tem no Polo Sul, não é isso? E um dos que se separou e ficou bem distante logo foi a Austrália aqui, ó. Então, hoje a gente tem um isolamento de espécies muito grande na Austrália. A gente tem indivíduos que só tem lá, né? Os marsupiais, que são específicos de lá. Tem indivíduos bem específicos daqui, porque eles foram... Isso é uma prova da evolução. Se não tivesse evolução, tudo que tinha aqui ia ter que ter aqui. Mas no que separou, criou espécies diferentes, porque cada um foi evoluindo com as características, que é mais quente, que é mais frio, e por aí foi. Hoje a gente tem esse cenário aqui, que ainda se movimenta, como vocês sabem. No início de tudo, sempre se considerou evolução. Hoje, muita gente ainda não considera, mas, cientificamente, como eu falei, é real. No início de tudo, antes da ciência, antes do iluminismo, antes, acreditava-se que Deus criou tudo do jeito que criou, do jeito que é. Então, Deus criou uma borboleta roxa, ela vai viver roxa para sempre. Deus criou uma marrom, ela vai ser marrom para sempre. Então, nesse sentido, Deus teria criado todos os animais ao mesmo tempo. Lá no sexto dia, quinto dia, não sei, criou. Isso se acreditou ali até o século XVIII, né? Não impede que Deus pode ter criado, mas ele não criou e os animais ficam fixos. Vamos supor que Deus criou. Criou, mas eles estão em movimento, então não precisa necessariamente só acreditar em ciência, dá para acreditar na ciência e em Deus. Mas o que não é verdade, o que já foi provado é que as espécies não são fixas, elas estão em movimento. Então, o criacionismo ele é não científico, pois ele se baseia em dogmas que são verdades, que
que não foram provadas, né? Então, não tem como a gente provar, por isso que não é científico. E, na verdade, a gente sabe que acontece isso aqui que a gente vê aqui embaixo, ó. Uma espécie vai dando origem a outras, tá? E nesse sentido, tem dois caras muito importantes que vocês precisam saber, imagino que vocês já ouviram falar, que são os que a gente estuda mais, que lançaram essas teorias da evolução. O primeiro de todos foi o Jean-Baptiste Lamarck, né? Ele que em 1809 ele lançou um livro, né? E ele começou então com as ideias evolucionistas. Ele foi o primeiro a dizer assim, olha, as espécies mudam. Ele ficou observando, ele trabalhava num local onde ele tinha acesso a estudar os animais. Então, ele formulou uma teoria para explicar que as espécies se modificavam ao longo do ano, certo? E aí ele lançou duas leis. Você ouviu o nome dessa lei, você tem que falar Lamarck. Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Para ele, a evolução era uma adaptação dos seres vivos ao ambiente, ok? O que tem que saber? Lei dos usos e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Vamos ver o que são essas leis. As duas leis da Lamarck, a lei do uso e desuso, ela é bem autoexplicativa. Basicamente, se você usar muito um órgão, ele vai se desenvolver. Se você usar pouco, ele vai atrofiar. E aqui a gente vê isso claramente aqui quando ele cita os músculos, as células musculares, né? Usa muito, desenvolve, usa pouco, atrofia. E, além disso, ele foi um pouco mais à frente e ele garantiu que, uma vez que você conquistasse essa mudança, o seu filho iria herdar isso. Então, essa aqui é uma das imagens mais marcantes do Lamarck, que ele diz que as girafas, para elas não competirem com outros animais aqui menores, começaram a se alimentar de árvores altas, enfim, pelo motivo qual elas se alimentaram de árvores, agora eu não lembro. Mas de tanto que elas esticaram o pescoço foi ficando maior, e isso foi passado para os filhos, e aí as girafas hoje têm um pescoção por conta disso. Então, as características adquiridas, né, ou perdidas, são transmitidas. E assim, tem até um exemplo bacana disso. Tem essa espécie de peixe aqui, que eu não coloquei agora, eu não lembro. Mas a mesma espécie de peixe, se ele vive em águas fundas, ele é cego. E se ele vive em águas rasas, ele consegue ver. Então, fica, né, dá uma ideia de que o Lamarck estava certo. Mas, ficou complicado para o Lamarck. Por quê? Hoje se sabe que somente modificações nos gametas são transmitidas aos descendentes. Não entendi. Assim, ó, a gente tem células somáticas, que são todas as células de qualquer parte do nosso corpo. E nós temos os gametas. No caso das meninas, os óvulos. No caso dos meninos, os espermatozoides. A única coisa que pode passar para a próxima geração é o que vier nesses rapazinhos, nessas mocinhas aqui. Se tiver uma modificação aqui, não passa. Não tem como. E todas as modificações que Lamarck sugeriu aconteciam aqui. Não tinha como passar para cá, né? Porque aconteciam em células somáticas. Dessa maneira, as características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência, segundo Lamarck explicou. Porque se assim fosse, uma pessoa muito malhada casasse com uma pessoa muito malhada, teria um filho muito malhado. Certo? Basicamente isso. Aí falam que o fato da gente comer carne cozida fez com que a gente não usasse mais o siso, e aí o siso não nasce mais. Mas, assim, as explicações para isso são outras, né? O que se entende hoje é que a teoria de Lamarck, ela não foi comprovada cientificamente. Aí veio o nosso queridíssimo Darwin, que foi o cara que mudou tudo, né? Ele publicou um livro em 1959, A Origem das Espécies, né? Ele é inglês, era um naturalista botânico. E a teoria dele se chama seleção natural. Darwin realmente ele foi um divisor de águas na biologia, né? Causou uma enorme polêmica na época, foi muito combatida principalmente pela igreja, né? Que
não acreditava que as coisas podiam mudar ao acaso, né? Só Deus podia mudar as coisas. Então, tudo começou quando Darwin resolveu fazer uma pequena viagem aqui, ó. Que ele saiu de um lado, foi na Austrália, foi na África, foi na Europa, passou aqui no Brasil. Tem uma carta dele lá no Rio de Janeiro, que ele ficou horrorizado com a escravidão aqui e tal. Então, ele viajou 5 anos, né, nesse navio chamado Beagle. E ele observava, anotava tudo aqui, tudo de fauna, flora, de tudo. E essas observações levaram ele a desenvolver a teoria da seleção natural. O que era a seleção natural? Ele disse o seguinte, que os indivíduos de uma mesma espécie, eles já são diferentes. Então, preste atenção aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente, vamos dizer assim, formiga. Aqui eu tô vendo as formigas tudo igual de cima. Essa coisinha aqui é do DNA delas, tá? Aí tem um aquecimento global. Essas vermelhinhas têm um DNA que elas conseguem sobreviver. Esse DNA delas aqui ajuda elas a não ficarem muito quentes, ajudam elas a ir para um lugar com sombra, qualquer coisa. Então, elas sobrevivem. E essa que não tem isso aqui morre. Entendeu? Mas era a mesma formiga. Aqui a gente vê no caso de bactérias. Isso, a evolução, a seleção natural de Darwin, ela é extremamente explicada a bactérias. Se você toma o antibiótico o suficiente para matar só as que são mais fraquinhas, as fortes vêm com tudo. Isso foi extremamente mostrado. Aqui também a gente vê isso. Ó. Por exemplo, temos vários lebres, coelhos, e vivem aqui em campos verdes, com folhas marrons. Os que chamam mais atenção são os marrons ou os brancos? Os brancos, professor. Então, os gaviões vão ver mais os brancos e vão pegar mais os brancos. Assim, os marrons vão estar em maior quantidade, que eu fiquei aqui na frente, mas é mais ou menos isso que mostra, que vocês veem no PDF. O ambiente está em contínua mudança. Você tem aquecimento global, tem coronavírus, tem, enfim, processos sociais, pobreza, fome. Então, as pessoas, né, vão se adaptando. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Então, Darwin fala que as espécies já são diferentes. Lamarck falava que a diferença ia aparecendo com o uso ou desuso. Darwin não, as espécies já são diferentes, certo? E os animais, eles competem. O indivíduo, então, ele vai fazer uma pressão e aí ele vai excluir os que não são adaptados e selecionar os aptos, certo? Então, Darwin viu que os indivíduos eles são diferentes e toda vez que os indivíduos estão vivendo ali na comunidade, coisas estão acontecendo, muita chuva, vamos botar o coronavírus. Nós somos todos diferentes, apesar de sermos todos da espécie humana, mas tem um cara lá que saiu até numa revista, disse que ele tinha todos os anticorpos para os vírus, ele era um super protegidíssimo, sem nem ter tomado vacina. Ou seja, ele já tinha aquela diferença dentro dele. E nós temos essa diferença dentro de nós, naturalmente. A gente vai ver de onde vem essas diferenças. E aí o que acontece? Com essa diferença, aí veio o coronavírus. O coronavírus matou facilmente mais umas pessoas do que outras. Então, a gente já aconteceu aqui uma seleção natural, tá? Alguns trabalhos influenciaram Darwin, certo? Um deles principal, que costuma cair em prova, foi o do Thomas Malthus, que Thomas Malthus ele criou uma teoria da progressão geométrica. Ele disse que a população ia crescer geometricamente, assim, ó, bem grandão, e a comida não ia ser tão grandona. E ia chegar um momento que a população ia crescer tanto que não ia ter mais comida. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Hoje em dia a gente consegue produzir até mais comida, a gente tá aqui e a comida vem aqui, assim. A gente sabe que é um problema muito mais de desigualdade, de recursos mal distribuídos, né? Já comentei com vocês que quando
existe uma grande produção de tomate no sul, batata, enfim, qualquer coisa, em qualquer lugar, eles preferem jogar fora do que doar. Não sei se é obrigado, não sei. Sei que, enfim, Malthus achou que ia ser uma questão de produção, mas na verdade é uma questão de vontade, de economia. Então, Darwin pensou, como não há recursos disponíveis para todos, água, alimento, abrigo, os indivíduos competem entre si e sobrevivem os mais adaptados, o que ele chamou de luta pela vida. E ele chamou de seleção natural, é natural. Então, a Terra foi... E também uma teoria do Charles Lewis que pensou, a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas agindo por um longo período de tempo. Então, ele pensou que o planeta ele é muito antigo e os animais que estão aqui foram animais do passado que foram se modificando. Como a gente vê, por exemplo, que uma galinha tem um DNA, que seria um DNA muito parecido com o de um dinossauro. Vamos aqui rapidinho. Então, Darwin foi o primeiro que trouxe a ideia de uma ancestralidade comum, que eu comentei com vocês, que eu dei essa aula bem para os segundos anos, depois se vocês quiserem assistir as primeiras aulas do segundo ano, tá também no YouTube. Então ele pensou o quê? Ó, isso aqui é uma árvore filogenética. Significa que existiu um indivíduo aqui que deu origem a tudo que a gente conhece hoje, certo? E isso aqui ele botou aqui, I think, eu acho. Vários biólogos tatuam isso aqui. Inclusive uma amiga minha, beijos, Elis, ela tatuou isso. Que ele sugeriu que um indivíduo foi dando origem a tudo. E as modificações que esses indivíduos têm, que foi dando origem à diversidade. Então, você tem aqui, por exemplo, um roedor mamífero, e ele deu origem à baleia, ele deu origem ao urso, ele deu origem ao macaco, ou seja, um mamífero comum a todos eles, um ancestral comum. Isso aqui é convergência ou é divergência? Convergência ou divergência? Aqui é um exemplo de divergência, tá? Aqui também, como eu trouxe para vocês no primeiro slide, teria ali um DNA, uma célula aqui, um procarioto, que foi dando origem a todos os organismos. Aqui a gente teria uma grande divisão entre plantas e animais. Vamos fazer um resuminho aqui rapidinho. Então, Lamarck disse que o ambiente causa as transformações, certo? E Darwin disse que o ambiente seleciona as transformações que já existem, certo? E aí, existe. Se a gente pensar o fixismo, aqui cada um sendo uma espécie, passava o tempo e essa espécie não mudava. No lamarquismo, essa espécie ela poderia desaparecer ou aparecer, enfim, mas basicamente ela seguia sendo uma só. Para Darwin, não. As modificações, a seleção natural vai fazendo com que surjam novas espécies. E hoje em dia, a evolução ela é explicada pelo conceito do Darwin. Mas de uma forma um pouquinho mais elaborada, mais explicativa, porque na época do Darwin não se sabia nada, não se sabia de DNA, de gene, de mutação, nada. Então, a teoria que se chama teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, que é o novo darwinismo, explica melhor a teoria de Darwin. Então, são vários cientistas, né, pelo mundo. Uma coisa que eu não falei para vocês é que Darwin, que no livro de vocês não tinha isso, eu esqueci de botar. Darwin, ele trabalhou de um lugar, e em outro lugar foi o Wallace, um cientista também, que ele não sabia que Darwin estava trabalhando com isso, mas eles estavam estudando a mesma coisa. Então, alguns livros dão crédito aos dois, certo? Que é o correto. Então, o que é essa teoria sintética da evolução? Ela agrega a teoria já descrita por Darwin alguns conhecimentos de genética, bioquímica e ecologia. Então, olha só. O que é o fato dos indivíduos serem diferentes? Os indivíduos são diferentes porque acontece mutação. Então, por exemplo, acho que eu já falei com vocês, né? Existe no nosso DNA, eu fui infectada por um vírus.
um pedacinho desse vírus pode ter ficado dentro de mim. E ali está incorporado, enfim, é uma mutação. Uma mutação pode ser via ambiental, uma mutação interna, acontecer aquela recombinação gênica que eu falei com vocês lá no crossing over. Ou então, além disso, uma mutação além do crossing over. Então, a recombinação gênica é o quê? É essas mudanças que ocorrem no DNA também. O fato das espécies poderem se reproduzir de forma sexuada e as migrações. Então, aqui, por exemplo, quando os italianos vieram para o Brasil, quando os africanos vieram para o Brasil, agora que a gente tem os povos árabes migrando muito, o DNA deles que estavam isolados lá por conta da divisão territorial, enfim, agora vai se misturar com o nosso. Então, a gente tem mutação, recombinação gênica e migrações que vão gerar cada vez indivíduos com mais com mais variabilidade genética, e aí a seleção natural vai poder agir e escolher os mais, né, os que estão mais aptos aqui, e eles vão sobreviver e eles vão se reproduzir. Então, o pulo do gato é, ele sobrevive e ele se reproduz, mas o ambiente selecionou ele. Vamos ver como isso cai em prova, tá? Tá acabando. Ó, a pele dos povos que habitam certa... Aqui foi o Unifesp 2004. Leia os trechos seguintes, tá? A pele dos povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. A pele se adaptou ao ambiente, né? À medida que os seres humanos começaram a se movimentar pelo velho mundo, há cerca de 100 mil anos, né? África, Europa, sua pele foi se adaptando às condições ambientais, adaptando ao ambiente das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi a que mais teve tempo de se adaptar, né? Porque os estudos mostram que os primeiros seres humanos surgiram na África. Quem a gente está falando aqui? Teoria estética da evolução? Não. Darwin? Não. Darwin é seleção. Neodarwinista? Não é a mesma coisa, né? Especiação a gente ainda não viu, mas aqui ela marca adaptação ao ambiente, certo? Então tá aqui. Próxima questão. A teoria da evolução, apesar, essas questões todas foram tiradas da internet, tá? A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Sim, a ciência ela é passível de discussões. O que a gente sabe hoje pode mudar amanhã, tá? Mas o que a gente sabe hoje a gente consegue provar. A questão é provar. Prova que tá errado, que aí muda, entendeu? Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à presença de estruturas atrofiadas que recebem o nome de, a gente viu isso, em evidências da evolução, que são órgãos análogos. Órgãos análogos são, por exemplo, a asa da borboleta com a asa de um passarinho, certo? Análogo, eles voam, mas eles têm origens diferentes. Órgãos homólogos é a nadadeira da baleia com o braço do homem. São mamíferos, mas aqui nada e aqui mexe no celular. Órgãos vestigiais, essa é a nossa questão, né? Certo? Atrofiado. O apêndice, ele não está necessariamente... o apêndice, na verdade, ele é um exemplo de órgão vestigial. As asas de um morcego e as asas de um inseto, ou seja, um mamífero e um artrópode, invertebrado, apresentam a mesma função, entretanto, não possuem a mesma origem embrionária. Assim, são chamados de quê? De quê? Análogos. Tá aqui as respostinhas. Vamos lá para mais uma, tá acabando. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos, não sei se vocês já viram lá na Ásia, né? Elas têm um pescoço grande, tem várias argolas assim, né? Promove o crescimento do pescoço, representando nesta comunidade um sinal de beleza. Desta forma, temos que crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com um pescoço maior. Quem falou isso? Do uso e desuso. Quem foi? Quem pode defender essa teoria evolucionista? Nosso querido Lamarck.
Malthus, ele foi economista, sociologista, né, que é a questão de que o alimento não ia ter suficiente para todo mundo. O Wallace trabalhou junto com Darwin e Mendel, a gente já sabe quem é, nosso querido velhinho das ervilhas. Mas velhinho não, né? O cara foi o pai da genética, desculpa, Mendel. É o nosso querido amado Mendel. Quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo. Transformações, mudanças e tempo, né? Evolução. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas. A gente só fala mais sobre Darwin, Wallace e Lamarck, mas foram vários, né? No entanto, acreditam que organismos eram imutáveis. Todos os nomes abaixo se referem a evolucionistas, exceto Lamarck, evolucionista, Darwin, evolucionista, Wallace trabalhou junto com Darwin, Aristóteles, não, Aristóteles foi um grego, né? Aqui, o último exercício, vamos lá, eu sempre acho que eu vou falar mesmo, eu acabo falando. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria de evolução proposta por Darwin. É porque, na verdade, ele falou de muitas coisas no livro dele, mas o supra-sumo que a gente vê, estuda e fala é a seleção natural. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia da seleção natural. Isso aqui é muito importante, isso aqui é questão de vestibular, entendeu? Presta atenção. Vamos ver como é que a gente sai dessa. Os organismos mais fortes, sobrevivem e transmitem essas características para os seus descendentes. Não é questão de força. Não foram os mais fortes que sobreviveram ao coronavírus, foram os que conseguiram matar o organismo, ter anticorpo. Os organismos mais fortes, já deixa para lá, conseguem se reproduzir e impedir a reprodução dos mais fracos? Não. Os organismos mais aptos, chegou uma mensagem aqui, peraí. Os organismos mais aptos, sim, Mendel falou, desculpa, Darwin falou de aptidão, são selecionados, seleção, né, pelo meio, e todos os organismos mais fracos são extintos. Será que é isso que ele falou? Os organismos mais aptos a sobreviver no meio ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão das características vantajosas para os seus descendentes. Gente, para tudo, olha aqui para mim. Pega isso aqui e anota, mas anota grande, anota bonito. Vou botar de roxo aqui até. Isso aqui é uma ótima explicação, uma ótima definição para a teoria da seleção natural. Os organismos mais aptos a sobreviverem no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão das características vantajosas para os seus descendentes. Aqui ele não fala que ele está sendo selecionado pelo meio diretamente, mas aptos a sobreviver ao ambiente. Ele não fala o nome seleção, tá? Mas ele não diz também que os fracos não vão sobreviver. Não existe isso. Vai ter sempre a variabilidade, né? Apenas os organismos fortes. Não tem isso de organismo forte, tá? Falou forte, tem que prestar atenção, provavelmente tá errado, tá? Aqui ficou letra D. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos, como baleia, apresentam certo grau de parentesco. Por quê? Porque todo mundo é mamífero, né? E aí teve o quê? Teve um ancestral que era mamífero e ele divergiu e deu origem a todos os outros mamíferos, tá? Isso acontece porque todos os organismos passam por um processo de seleção natural corretamente. Mas, por que a baleia tem um grau de parentesco com o homem? Porque possuem um ancestral comum. Então, assim, aqui estava certo. Todos passam por um processo natural, mas não significa parentesco. As bactérias passam por um processo natural. A gente toma antibiótico na vida normal delas. Mas o que explica o parentesco entre o homem e a baleia é o fato de ter um ancestral comum. Possuem a capacidade de hereditariedade, todos os organismos vivos, sim. Passaram por um processo de convergência adaptativa, não, foi divergência adaptativa. Passaram por mutações geracionais, não. Letra B, tá aqui.
a resposta para vocês. E com isso a gente termina. Essa aula é uma aula importante, não é uma aula fácil. Gostaria de poder dar muito mais a vocês, mas no home office, no online, e com um tempinho curto que já tem, que a gente começou atrasado, não é fácil. E se vocês conseguirem assistir essa aula 2 vezes e anotar as coisas que eu marquei, anotar principalmente essas definições, fazer uns exercíciozinhos, vai dar certo, tá bom? Então, vejo vocês semana que vem. Beijos, beijos e obrigada. Faça uma tarefa lá do Google Forms.